Eu me chamo Sônia, eu moro em Guarapuava, no Paraná, e eu fui aprovada na certificação CPA 20. No ao vivo eram 3 aulas por semana. Eu tinha reprovado 2 vezes antes de fazer aula contigo. E quando eu estava estudando sozinha por outros professores, eu estudava o que eu gostava, acabava pulando um pouquinho o que eu não gostava muito, e foi o que me atrapalhou. No ao vivo, você tem o teu roteiro e a gente acaba aprendendo aquilo que você está passando. Então, para mim, foi bem decisivo. Mas existem macetes, existem perguntas que costumam cair, e isso, quando a gente está estudando sozinho, a gente não tem esse direcionamento. Seja muito bem-vindo para uma live de aquecimento da Jornada CPA 20 ao vivo. São 3 aulas gratuitas para você aprender como ser aprovado na CPA 20 com apenas 3 aulas ao vivo por semana. As 3 aulas da jornada vão acontecer nos dias 29, 30 e 31 de outubro. E hoje eu vou conversar com uma aluna aprovada do meu programa Acelera CPA 20 ao vivo e ela vai contar como foi a aprovação. Pessoal, então para quem está chegando agora, esse aqui é uma conversa com uma aluna aprovada do meu programa Acelera CPA 20 ao vivo. E eu começo sempre, Sônia, pedindo para você se apresentar, falando seu nome, sua cidade e em qual certificação você foi aprovado. Eu me chamo Sônia, eu moro em Guarapuava, no Paraná, e eu fui aprovada na certificação CPA 20. Muito bom. E qual que é a sensação de ser aprovada a CPA 20? Viu? Para mim veio com um gostinho de vitória muito especial. Muito bom. Para a carreira é fundamental, né? Faz muita diferença no ambiente de trabalho. Eu trabalho já tem 14 anos na área e eu não tinha ainda essa certificação, e eu tinha reprovado 2 vezes antes de fazer aula contigo. Legal. Então vai ser muito útil aqui para o pessoal poder se inspirar, para quem infelizmente não conseguiu antes, é uma solução para que elas consigam também. Sim. Falando sobre o método, Sônia, eu tenho 2 métodos e ambos funcionam. Eu tenho o método gravado para a pessoa que precisa ter ali sua liberdade de horário, e eu tenho o método ao vivo, que é para a pessoa que precisa de um acompanhamento mais de perto. Você participou de qual método e eram quantas aulas por semana? No ao vivo eram 3 aulas por semana. E qual que é a maior vantagem do método ao vivo, na sua opinião? Compromisso, porque quando eu estava estudando sozinha por outros professores, eu estudava o que eu gostava, acabava pulando um pouquinho o que eu não gostava muito, e foi o que me atrapalhou. No ao vivo, você tem o teu roteiro e a gente acaba aprendendo aquilo que você está passando. Então, para mim, foi bem decisivo. Interessante você citar esse ponto. Conta um pouco mais, o que dava errado quando você estudava sozinha? Como que era essa rotina? O que acontecia que não dava certo? Olha, eu confesso que eu estudava bastante sozinha, mas eu não ia no ponto focal de cada conteúdo, sabe? Eu até me perguntei por que eu não estava conseguindo acertar, né, na prova. Mas existem macetes, existem perguntas que costumam cair, e isso, quando a gente está estudando sozinho, a gente não tem esse direcionamento. Que foi o que eu encontrei contigo, Douglas. Foi o direcionamento, o meu foco, aonde que eu ia focar, em qual parte do conteúdo, né? Porque o conteúdo é muito grande. Então, se você não focar, não vai aprender ele total, né? Muito bom. Mas mesmo pensando que os outros métodos, os outros professores tinham uma trajetória dentro do módulo, ainda assim você não conseguia focar em todas as matérias. Porque eu ia no meu ritmo e no meu tempo, que talvez não era o suficiente. Quando você dava as aulas, então tinha aquele período e aquela quantidade que a gente tinha que vencer de conteúdo, né? Aí, quando eu não tinha aula, tinha um simulado, você dava as tarefas ali para a semana e eu foquei em cumprir tudo que você passou. Gente, eu passei com uma nota muito boa, né? E eu já estava bem frustrada em relação a isso. Até quando você me convidou para participar da live, foi para falar para o pessoal que não está conseguindo ainda, para não desistir, né? Para ir por um método certo e sair com o gostinho de vitória que eu saí, que, gente, não tem preço que pague. É muito bom. Muito bom. Você comentou aí que passou com um percentual alto. Qual que foi o seu percentual? Eu acertei 50 perguntas de 60, né? Mas para quem estava bombando, então para mim tá ótimo. Muito bom. Foram 83%, é um percentual muito alto mesmo. Só quem consegue saber a matéria realmente vai passar. E quais foram os seus resultados antes? Quais tinham sido seus resultados antes de conhecer o método? Tinha
sido em torno de 50 e alguma coisa o percentual de acerto. Foi Tem uma sido bem. diferença significativa. Você saiu aí de 30 questões para mais de 50 questões. Sim. Uhum. Você comentou que você estudava no seu ritmo. Qual que era esse ritmo antes que não dava certo? Era aquela história, né? Eu tenho criança, tenho uma rotina bem corrida, tenho casa, então, hoje não vai dar porque meu filho não tá bem. Hoje não vai dar porque eu não tô muito bem. Hoje não vai dar porque eu tenho que lavar roupa. Então, eu acabava me boicotando, né? E com o foco que você deu nas aulas era, né, aquelas horas ali eram suas, né? Então, eu pedi para minha família contribuir comigo, me auxiliar, me deixar esse tempo quieto. E então era o teu ritmo que eu tive que me encaixar. Isso fez diferença, sabe? Muito bom. E o interessante é que o tempo, ele esteve ali o tempo todo, né? Você tinha as mesmas horas, né? Você não passou a ter mais horas, mas você Sim. priorizou, né? Dá para falar que o que fez você conseguir focar para poder estudar essas horas? Viu? É o compromisso que eu assumi com você. Né? Então, gente, o que é legal é que o Douglas, ele pega no pé, ele chama, ele fala, ó, foco, pessoal. E mesmo nós sendo adultos, de vez em quando a gente precisa que alguém pegue no pé, né? Igual quem tem filho aí sabe que com criança você tem que estar lembrando, às vezes com a gente não é muito diferente, né? E o Douglas, ele dava até uma puxadinha de orelha de vez em quando, para mim fez diferença. Muito bom. Tem estudos científicos que comprovam que quando você tem um compromisso com alguém e tem que entregar atividades, reportar o fez ou não fez, o seu desempenho e comprometimento aumentam muito mais. Então não é só porque a gente é criança ou adulto, não, realmente isso é científico, funciona mesmo. Ó, para mim funcionou. Muito bom. E quando a gente fala desse processo, você comentou que havia reprovado antes. Quantas vezes chegou a reprovar? Viu? Eu não tenho certeza se foram 2 ou 3 vezes, tá? Porque eu até acho que eu fui deletando da minha mente isso. Mas foi muito frustrante pra mim, sabe? Aí eu desisti, depois de um ano eu retomei. Eu cheguei a acreditar que eu não era capaz, pessoal. E isso doeu muito pra mim, que eu já trabalho na área, como eu comentei, há 14 anos. Eu sei o básico de tudo. Mas eu ia lá na prova e não dava certo, né? Então eu retomei com foco contigo, assistindo uma aula dessas que você está fazendo agora, né? Chamando atenção. E foi o que mudou para mim, gente. Foi muito importante na minha vida isso. Muito bom. E quanto tempo você acha que levou entre você falar que queria passar, quando você começou, e você ficou tentando até você conseguir tirar a aprovação antes? Você ficou quanto tempo antes sozinha tentando? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Porque quando eu reprovava, era um balde de água fria, né? Daí eu falava, agora eu vou dar um tempo para minha cabeça, daqui a um tempo eu tento novamente. Só que o tempo foi passando e a minha certificação foi ficando para trás, né? Então foram uns 2 anos que eu enrolei. E com o método ao vivo, você pensou, na hora que você ouviu assim, ser aprovado com 3 aulas ao vivo por semana, o que você achou? Que era impossível, que dava? O que veio na tua cabeça? Eu pensei assim, do jeito que eu tô fazendo não tá dando certo. Então eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E eu pensei, eu vou investir nesse momento nisso em fazer algo diferente. E eu acreditei. Primeiro, eu confiei no que você estava falando, eu confiei, você me passou confiança, né? E eu decidi embarcar de cabeça. Claro que tem um papel importante de quem, né, da nossa parte, focar, né, estudar, mas você deu todo o direcionamento que eu precisava nesse momento. E, cara, foi muito gostoso. E o que foi que eu falei que te convenceu lá na jornada CPA 20 ao vivo a entrar para o método? Viu, eu não lembro assim, como já faz alguns dias de algo, né, já faz um mês e pouco de algo em específico, mas tem coisas que não são as palavras que falam, né? Eu percebi confiança no que você estava falando, eu percebi verdade no que você estava falando, porque não era uma coisa absurda, 15 dias, era uma coisa que para mim estava ok, um tempo, né? Tinha um cronograma, tinha uma sequência. Eu senti verdade no que você estava passando e foi isso que me cativou. Muito bom. E lá
na hora da prova, o que você acredita que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de fazer a prova? O que você percebeu que a Ambima tem feito nas questões que você conseguiu utilizar para ser aprovado? São duas coisas bem importantes que eu percebi. A questão de você só ir fazer a prova quando você está com o percentual bom de acerto nos simulados foi muito importante, porque eu fui confiante que eu ia passar. E prestar atenção na leitura, porque tem muita pegadinha. É um correto por um incorreto, e daí você tá tão, né? Se você decorar uma coisa e não prestar atenção que ela tá te pedindo o oposto, você cai numa pegadinha. Então é você fazer um simulado, ter uma nota boa para você ir calma e conseguir perceber as pegadinhas da prova. Muito bom. Eu falo sempre que não é sobre decorar, é aprender a interpretar, né? Então você realmente sabia, porque não é natural sair de 30 acertos para 50 acertos. E isso mostra que você sabia a matéria. Como que você compara, assim, o ir para a prova antes, sem ter o método, e como que você chegou lá depois com o método? Quando eu ia antes, era contando com a sorte. Para mim foi isso. Ai, tomara que dê certo. E depois do método, eu estava confiante. Eu pensei, se eu fizer igual eu estou fazendo no simulado, vai dar certo. Então, eu fui confiante. Aí, eu consegui me manter calma. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu sou um pouco ansiosa, né? E a ansiedade, ela atrapalha na hora da prova. Então, para mim, foi importante isso. A calma, a certeza que eu estava indo pronta para aquilo. Muito bom, com certeza. Quanto mais domínio da matéria, mais confiante você fica, né? Uhum, isso mesmo. O que te motivou a tirar a CPA 20, Sônia? Por que você tinha esse objetivo de tirar a certificação? Então, porque no meu trabalho, eu já trabalho com esse público de altos valores, né? Então, era uma coisa que eles não estavam exigindo de mim ainda, porém, né, existe o compromisso moral, eu sei que eu precisava ter, né? Até porque eu acabo sendo referência para alguns colegas que estão em carteiras menores também, né? E eu via como diferencial eu ter a certificação, como eu vejo também ter o CEI agora, que é meu próximo objetivo. Muito bom. E qual foi o reconhecimento, assim, a equipe, a regional, depois de passar? E se já mudou algo aí na sua carreira? Então, na minha carreira, não necessariamente, porque eu já estava bem colocada numa posição de destaque, né, na agência. Agora os meus colegas ficaram felizes, porque todos sabiam que eu estava tentando, né? E quando eu cheguei, vieram todos me dar parabéns, ficaram contentes pelo meu sucesso. Muito bom. E nesse processo da certificação, algumas pessoas elas acabam me conhecendo, participam da jornada, mas não entram na turma ao vivo logo de cara. Você entrou para a turma 15. Como foi essa sua decisão? Você me conheceu e já entrou? Ou você estava adiando há algum tempo? Não, eu conheci e eu já tinha certeza que eu queria. O que foi importante para mim, que você falou, que me chamou atenção, você fez a live, eu acho que foi numa sexta-feira, e você falou que as inscrições iam começar na segunda-feira, que você ia dar o final de semana para a gente pensar, que você não queria ninguém fazendo nada com impulso. Isso para mim foi importante, porque eu percebi uma seriedade no que você estava fazendo. Tanto que eu acabei, né, elogiando, indicando você para várias pessoas. Então, eu senti confiança nisso. E o que eu acho que é importante é cada um tem que saber de si. O que eu quero? Eu quero a certificação? Ok, tá difícil para eu tirar sozinha? Eu vou investir um pouquinho mais sendo aulas ao vivo, mas é isso que eu quero? Cara, então não tem muito o que pensar. Perfeito. Realmente, até se você for analisar o seu caso, é esse, né? Você já tinha investido em outros métodos. Geralmente, a pessoa que já comprou outro curso fica com receio, mas ainda assim você teve a iniciativa, né? O que você acredita que, além, claro, de querer algo para sua carreira, mas essas pessoas que estão indecisas, se investe, se gasta ou não, o que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria de coração, o professor Douglas, ele tem um trabalho sério. Hoje em dia, o maior medo que as pessoas têm quando estão comprando algo, né, se inscrevendo em algo pelo Insta, é porque tem bons profissionais e tem profissionais que não são bons. Se eu tô aqui indicando o Douglas hoje, viu, eu não ganho nada com isso.
O que eu já ganhei foi a alegria de ter conseguido vitória num lugar que eu tinha tido uma derrota. E é por isso aqui que eu tô falando, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que gostariam também de ter essa vitória, que não conseguiram de outra maneira, e talvez estejam achando que não são capazes, né? Mas aí que entra a questão de um direcionamento correto. Eu acreditei, eu confiei no Douglas e deu certo. Então, se você quer também, assim como eu, ter o gostinho da vitória, né, eu indico. Perfeito. E que a pessoa, ela entre sabendo que é preciso seguir o método assim como você seguiu. É uma coisa que eu deixo bem clara, é que não adianta você comprar um método e não seguir. Você cumpriu as atividades, entregou, fez o filtro do erro, revisou e o resultado aconteceu. Então, se essas pessoas que querem, precisam ser aprovadas, seguir o método, elas também vão conseguir. Sônia, muito obrigado, muito sucesso agora aí na próxima certificação e que logo você vai contar aí de mais novidades na carreira e inspirar mais pessoas. Muito obrigado. Legal, obrigada. Boa sorte, pessoal. Vai lá, vitória de vocês também, viu? Obrigado. Tchau. Tchau. Pessoal, então é isso aí. Se você precisa passar na CPA 20, mas está com alguma dificuldade, já reprovou, não consegue ter constância e foco, a jornada CPA 20 ao vivo é para você. Depois das 3 aulas da jornada CPA 20 ao vivo, eu vou abrir as matrículas para a minha turma Acelera CPA 20 ao vivo, turma de número 16. É um método para poder te acompanhar do início ao fim e você vai ser aprovado na CPA 20 com apenas 3 aulas ao vivo por semana. Essas 3 aulas gratuitas para você conhecer o método e entender como funciona serão nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Para participar, é só fazer a inscrição lá pelo link da minha bio. E aí você assiste, analisa e depois decide se quer entrar para a turma, tá bom? A gente se vê na live daqui a pouco que tem mais uma para você. Até mais, tchau!